tudo bem? Nesse vídeo falaremos sobre dois conceitos de tupla e conceito de dicionários. Na aula passada, nos vídeos passados, falamos sobre listas. E assim como as listas, as tuplas e os dicionários são formas oferecidas por Python para armazenamento de tipos estruturados de dados, ou seja, para armazenamento de coleção de valores. Vamos iniciar falando sobre tuplas. Uma tupla ela é similar a uma lista na medida em que ela permite armazenamento de uma coleção de objetos, uma coleção de valores. Então, cada posição de uma tupla referencia, armazena o endereço de um determinado valor. Porém, existe uma diferença fundamental entre tuplas e listas. Enquanto a gente viu que nas listas é possível inserir, remover elementos, a lista cresce de tamanho, você modifica um valor que está armazenado numa lista, as tuplas não. As tuplas elas são estáticas, no sentido, elas são imutáveis, não? Elas não permitem a modificação dos valores que são armazenados nela. Né? O uso dessas estruturas, das tuplas, eles são bastante recomendados em situações em que você, de fato, quer que isso aconteça. Em que você quer uma garantia de que os valores que estão ali armazenados não vão ser modificados, tá certo? Por exemplo, nesse caso aqui desse código que a gente vai falar, nós vamos armazenar os presidentes que o Brasil teve no século XIX. Não há como mudar isso. O tempo não volta para que a gente mude quais foram os presidentes do Brasil no século XIX. Então, uma vez armazenados esses valores, eles não devem ser modificados. Então, vamos armazenar esses valores em uma tupla. Diferente de uma lista, embora seja opcional, mas recomendável, quando a gente vai definir uma tupla, é muito parecido com a lista. Porém, em vez de colchetes, nós usamos parênteses para armazenar os elementos de uma lista. Então, essa lista aqui, a gente tem um abre parênteses, um fecha parênteses, e aí temos a relação de presidentes, desde Deodoro da Fonseca, passando Floriano Peixoto, Prudente Moraes e Campos Salles. Esses foram os presidentes do Brasil no século XIX. E isso jamais vai mudar. Então, utilizamos uma tupla para armazenar isso. Chamamos presidentes BR século XIX. Ok? Então, se nós mandarmos imprimir aqui a frase, o Brasil teve, aí, usando a função len, que é exatamente a mesma função que a gente utilizava na lista, para saber o tamanho da lista, a gente usa aqui também na tupla para saber o tamanho dessa tupla, ou seja, a quantidade de elementos que ela tem. E aí aqui vão ser 4 presidentes, tá certo? No século XIX. Da mesma forma como nós acessávamos uma lista, nós vamos acessar uma tupla, usando o índice que começa com 0. Então, se acessarmos aqui a tupla presidente BR século XIX, com o índice 0, vai pegar o primeiro, vai retornar como resultado o primeiro presidente do Brasil no século XIX, ou seja, Deodoro da Fonseca. Bom, se nós quisermos iterar sobre uma tupla, assim como fazíamos com a lista, também é possível, certo? Usando for presidente in na tupla, eu vou imprimir cada um dos presidentes do Brasil no século XIX, certo? Então está aqui, o Brasil teve 4 presidentes no século XIX, que é esse primeiro print. Aqui, o primeiro presidente do Brasil foi Deodoro da Fonseca, de fato, é o primeiro elemento da lista, da tupla. E a relação de presidentes do Brasil no século XIX, aí eu entro no for e vou imprimindo um a um, tá certo? Armazenando em presidente cada um dos elementos. Bom, a gente viu que o len é uma função que pode ser utilizada tanto em lista como em tupla.
Mas, nas listas, nós vimos que tínhamos algumas funções para inserir, remover elementos. Então, como a tupla é imutável, essas funções não vão funcionar se nós tentarmos aplicar. Então, vamos tentar aqui, por exemplo, remover presidente Campos Sales dessa tupla que nós criamos. Se nós executarmos, vamos receber uma mensagem de erro, certo? Porque ele diz que a tupla, um objeto do tipo tupla, não tem nenhum atributo, não tem esse método aí, remove, ok? Da mesma forma, não vai ter append, não vai ter insert, não vai ter uma série de outros. Nós podemos criar uma tupla vazia de forma muito simples, basta abre parênteses, fecha parênteses, né? Criaríamos uma tupla vazia. Mas é preciso um certo cuidado se nós quisermos criar uma tupla com um elemento só, porque o Python ele pode entender que esse elemento na realidade, o que a gente está atribuindo ali não é uma tupla, mas sim uma expressão. Por exemplo, se atribuirmos a essa variável tupla um elemento e criarmos e tentarmos fazer dessa maneira, ele vai entender que nós estamos atribuindo a essa tupla um elemento, essa variável, o valor 2, a expressão que contém simplesmente o valor 2. Então, se imprimirmos aqui, ela vai imprimir simplesmente 2. Se tentarmos acessar o elemento que está na posição 0, vai dar um erro, porque não foi criado tupla alguma, como nós vamos ver aqui. Certo? Então, eu mandei imprimir, ele imprimiu 2, mas quando eu tentei acessar o elemento que estava na posição 0, recebi uma mensagem de erro. Para evitar isso, nós podemos basta colocar uma vírgula, tá certo? Após esse elemento único que iremos armazenar. Então aqui, se eu colocar 2, ele vai armazenar uma tupla de fato nessa variável. Então, se acessarmos aqui tupla 2, ele vai imprimir essa tupla, tá certo? Se tentarmos acessar o valor 0, ele vai imprimir o valor 2, o elemento que está no índice 0, ele vai imprimir o valor 2. E se perguntarmos o tamanho dessa tupla, ele vai dizer que a tupla tem tamanho 1.